lado, meu irmão. Aqui pode ser Jerusalém. Pode. É tudo uma questão de perspectiva, não é? Vamos aí na luta. Mas uma alegria, meus irmãos e irmãs, aqueles que estão online, um prazer estar aqui mais uma vez. Manaus, quando eu venho aqui, o abençoado sou eu, em estar com vocês, com essa cidade, que hoje está com esse frio gostoso. Falaram que isso aqui é um frio inusitado, é inusitado. Hoje é o dia da calça de veludo. É fenomenal, viu? Mas está bom demais. Essa temperatura para mim está absolutamente maravilhosa. É muito bom. Tá esse calorzinho gostoso de hoje. É bom, não é não? Muito bem. Nós temos tratado aqui, nesses 2 dias, sobre o chamado cristão para líderes, usando a pessoa de Moisés e aprendendo com as desculpas de Moisés a praticar os acertos, que é o outro lado da moeda do chamado de Moisés. Moisés tentou fugir e arrumou todas as desculpas possíveis, como diz Êxodo 3 e Êxodo 4. Nós devemos, com sabedoria, aprender das desculpas deles para não as praticarmos e sermos um instrumento de bênção nas mãos de Deus na vida dos outros. Lembra, nós estamos tratando do mecânico e não da mecânica, estamos tratando de você e de mim. Deus quer trabalhar em nós para trabalhar através de nós. Deus forma Cristo em nós para que formemos Cristo nos outros, é a natureza do discipulado. E ontem nós tratamos sobre a motivação, porque há muita motivação errada para o ministério. O ministério no sentido lato, amplo do termo, ações ministeriais que a gente desenvolve, principalmente na igreja, no bojo da igreja, qualquer que seja ela, da distribuição de um boletim, de um pano de chão, a uma atitude a uma posição de liderança na igreja. Há muita confusão nesse negócio da motivação, há muita gente que não entende que a nossa motivação tem que ser a motivação do serviço, da gratidão a Deus, porque é uma bondade de Deus usar a gente como a gente é. E então, em contrapartida, nós oferecemos a Ele não o desejo, não o comprometimento de sermos o número 1, mas o comprometimento de fazermos o nosso melhor. Foi o que foi tratado ontem. Hoje nós estamos seguindo adiante, aí está o slide. Porque agora que cobrimos o chamado, cobrimos a motivação, temos que cobrir os parâmetros, quais são os limites, o que nós fazemos na tarefa da liderança, em particular na tarefa da liderança dos nossos pequenos grupos, que é o tema de hoje. O que é que nós fazemos? Quais são os limites da nossa abordagem? Como podemos nos focalizar? Porque para quem não sabe aonde o barco deve aportar, no próximo porto, quem não tem noção das coisas, qualquer vento que venha contra o barco é um vento contrário, dizia Sócrates, porque simplesmente não tem rumo. Então nós temos que ter um direcionamento, porque quem fica atirando em todas as direções não chega a lugar nenhum. A Bíblia, por si só, contextualizando, que o texto de hoje é Atos capítulo 20, versos 17 a 24, a Bíblia é um livro de diálogos. Se você observar, há muito diálogo na Bíblia, e diálogos de liderança são maravilhosos. Há muitos diálogos de liderança, muitas conversas sobre líderes. Jesus é o exemplo disso tudo. Por exemplo, em Mateus 9:35 a 10:2, diz que Jesus andava pelas cidades e vilas da Galileia, verso 35. E ele diz em Mateus 9, e aí diz que ele, vendo as multidões, falava Jesus aos discípulos. Quer dizer, na Bíblia, o Jesus modela para a gente uma coisa interessante. Ele sempre viu as multidões, ele sempre viu o potencial do povo, ele sempre viu o grupo imenso de ovelhas andando como se não tivessem pastor. Mas ele sabia que para ser efetivo em alcançar as multidões, ele tinha que investir na vida de poucos. Então Jesus falava para todos,
tinha todos no coração dele, mas o foco dele era limitado a um grupo, no caso 12, que estavam seguindo com ele. Ele escolheu limitar-se a si mesmo. Jesus escolheu limitar-se em termos do tempo, porque sendo Deus ele assumiu a forma humana e limitou-se a um período de tempo aqui. Ele escolheu limitar-se em termos da sua mensagem. Quando tentaram politizar Jesus demais, ele falou: peraí, me dá uma moeda. E deram uma moeda, ele disse: quem é que está desse lado da moeda aqui? É César. Então dê a César o que é de Deus, de César, e a Deus o que é de Deus. Minha preocupação é Deus e o reino dele. Jesus limitou-se a si mesmo com relação ao foco da sua mensagem, é o reino de Deus. E Jesus limitou-se a si mesmo em relação aos números do seu alcance, porque quando ele morreu, só tinham 500 crentes e ressuscitou. Hoje somos 2,5 bilhões, porque ele fez a coisa certa. Você tem que ter a multidão no coração e um grupo na sua mente, no seu foco. Porque você só consegue alcançar muitos se você multiplicar sem poucos. É assim, isso é o princípio da Bíblia. Então Jesus modelou isso para a gente de uma maneira maravilhosa, no texto que eu citei. Os apóstolos aprenderam com Cristo, porque essa é a natureza do discipulado, você aprende a andar no exemplo do outro. E treinados por Jesus, eles seguiram no mesmo diapasão. Existem inúmeros diálogos de liderança no Novo Testamento, nas cartas apostólicas, onde o discipulador, o líder, tenta comunicar aos seus discípulos os valores e princípios da caminhada de um líder cristão. Isso acontece nos evangelhos, acontece em grande parte do livro de Atos, como vamos ver hoje aqui, capítulo 20, versos 17 a 24, é um deles, mas tem muitos outros. Acontece na carta de Tito, acontece em 1 e 2 Timóteo, acontece em 1 Pedro capítulo 5, acontece em textos outros de Romanos, quando Paulo dá recomendações específicas para a liderança, são conversas de liderança. Acontece em 1 João, 2 João, o encaminhamento da carta ao presbítero amado Gaio. É um diálogo de liderança sendo tratado, sendo apresentado. Hoje, nós encontramos, no texto de Atos, capítulo 20, versos 17 a 24, que você pode acompanhar nas suas Bíblias aí, nós encontramos Paulo. Eu estou citando o contexto histórico do que estava acontecendo. Paulo como o discipulador maior. Paulo encontrando-se com os presbíteros de Éfeso, que eram todos seus discípulos. Ele chegou lá, não tinha nada. E ele levou a Cristo essas pessoas, talvez Áquila e Priscila, que no final da segunda viagem missionária lá ficaram, tenham levado algumas pessoas a Cristo, mas foi basicamente o trabalho de Paulo. Paulo está conversando em Atos 20 com presbíteros, mas que antes de tudo são pessoas que ele levou a Cristo e agora estava se multiplicando neles. Quando você estuda o livro de Atos, você tem a noção de que Paulo fez 3 viagens missionárias relatadas na Bíblia. Talvez tenha tido mais, mas relatado na Bíblia são 3. 3 viagens missionárias. E a segunda viagem missionária é interessante, porque a segunda viagem missionária Paulo termina em Éfeso. Éfeso é uma cidade naquela época localizada numa província chamada Ásia Menor. Nos dias de hoje, ela é localizada na província de Esmirna, na Turquia, na Anatólia Oriental, na Turquia, uma cidade maravilhosa. Eu já tive o privilégio de ir lá várias vezes. E Paulo viu a relevância de Éfeso, porque Éfeso nos dias de Paulo era a segunda maior cidade do Império Romano. 300 mil habitantes moravam em Éfeso. Se você for hoje lá em Éfeso, ela é ruína. A cidade é ruína, mas as ruínas têm 5 quilômetros de diâmetro. Imagina 5 quilômetros de diâmetro, pelo menos as ruínas conhecidas, porque provavelmente vão encontrar mais, vão escavar mais. 5 quilômetros de diâmetro. Ontem eu andei do hotel onde estou até a beira do rio, deu 4,2 quilômetros, ida. Imagina,
o diâmetro de Éfeso era 800, que conhecido era 800 metros a mais do que essa caminhada imensa que eu fiz ontem debaixo de chuva. Cidade grande. Tão importante era a cidade de Éfeso, que você nascia lá já ganhava o título de cidadania do Império Romano, apesar de que você não havia nascido nas províncias que hoje formam a Itália, mas era um direito adquirido pela relevância da cidade. É uma cidade maravilhosa. Você entra, hoje você visita Éfeso e ela tem você começa no portão de cima e aí tem uma grande, tem lá a Agora, que significa o centro político, político de Éfeso, antigo. É muito interessante, no topo de uma colina. Depois você começa a descer uma rua chamada Cardo, de onde vem coração em português, cardíaco, que é o centro da vida da cidade. Você desce mais de 2 quilômetros de rua, com as construções todos os lados, até você chegar numa outra agora, no outro centro, o centro comercial, onde Paulo vendia as redes dele. A 100 metros de distância do estádio, onde as pessoas gritavam, grande é a Diana dos Efésios, que está perfeito, tem 25 mil lugares ainda hoje. Então, era uma cidade fenomenal. E Paulo para ali, concluindo a sua segunda viagem missionária. Ele era um estrategista, ele disse, tem que ter igreja aqui. Tem que ter a segunda maior cidade. Eu não quero só ir para Roma agora, eu quero plantar a igreja em Éfeso. E ele deixa um casal, que nos diz o livro de Atos, que para ficar ali enquanto ele volta a Jerusalém, Cesareia Marítima e Jerusalém. E aí logo depois ele começa a sua terceira viagem missionária. Por onde é que ele começa? Por Éfeso, porque ele viu a relevância da cidade. Ele viu para o futuro do cristianismo a necessidade de ter uma forte igreja na cidade de Éfeso. Maravilhoso. E aí ele chega lá e ele aluga um local para se reunir. Não havia crente, ele encontrou o casal que ele havia deixado, talvez um ou dois outros convertidos, começa do zero, numa cidade que era famosa não só pelo comércio, não só porque tinha mais de 20 mil soldados da guarnição romana, das 20 legiões, que a legião era 1.000 soldados, 20 legiões aquarteladas lá, mas ele era famosa também pela adoração de uma deusa chamada Artemis. Artemis é o nome, Artemis e Diana são a mesma deusa, com conotações diferentes, depende se for grego ou latino. Na Grécia, Artemis era muitos seios, era assim que se tipificava ela, e ela era a deusa da fertilidade. Na Roma, ela mudou de nome, chamou-se Diana, mas é a mesma pessoa, que era a deusa da caça e da vida selvagem. E ali ela era muito adorada. O templo de Diana era as 8 maravilhas do mundo antigo. O maior templo naquela província da Ásia. Ainda existem as ruínas dele lá, é impressionante. Hoje a estátua de Artemis encontra-se no Museu Arqueológico de Istambul, na Turquia. Então Paulo chega ali, naquela cidade extremamente importante, e precisa alugar um espaço, porque ele quer começar uma igreja. E ele aluga um espaço numa casa de um homem chamado Tirano, que por si já é uma ironia. Falar a respeito da vida com um tirano, e muita gente criticava, esse tirano nunca existiu, porque como é que pode, não tem noção disso aí, isso é uma conversa da Bíblia. Até que descobriram nas escavações de Éfeso, no Cardo, ao lado de uma biblioteca maravilhosa, construída depois do período de Paulo, no ano 96, para honrar o imperador romano, a biblioteca de Celso chamada, e bem ao lado, começaram a escavar as construções ao redor da avenida principal do Cardo e acharam 8 mansões. Ainda estão escavando. Eu as visitei o ano passado. 8 mansões. Mas são imensas, gigantescas, com aqueles mosaicos maravilhosos, alguns mosaicos perfeitos, e nenhuma das casas, no coração da cidade, cerca de 150 metros do circo, do estádio,
encontraram uma inscrição: casa de tirano. Não é uma maravilha uma coisa dessa? Paulo foi no coração da cidade e alugou um espaço numa casa de 4 andares, gigantesca, cavada na rocha, porque é uma colina, uma casa maravilhosa, na área mais onde obrigatoriamente a cidade passaria, o povo passaria por ali, porque era o coração, era o cardo da cidade. Ele aluga para estabelecer a igreja nova. Olha que coisa fenomenal. E os críticos e pessoas que duvidam da veracidade das Escrituras têm que se calar uma vez mais. Acharam a casa de tirano. Não é uma maravilha? É uma coisa fenomenal. Então, ali ele está. E ele planta a igreja. Planta a igreja. Há uma série de complicações e ele tem que sair de lá meio urgente, porque queriam matá-lo. Porque a cidade dependia do comércio religioso. Era venda de ídolos em todos os lugares. Ela não era só militarmente e economicamente forte, mas a população vendia, era muito turismo, porque era o grande templo de Artemis ou Diana. E o povo começou a se converter e os comerciantes agiram na surdina, na política e agitaram a população e o estádio. Eu fico às vezes pensando, meu Deus, tão pertinho estava Paulo aqui vendendo a redinha dele e escutando a 100 metros de distância 25.000 pessoas gritarem: grande é a Diana dos Efésios. Deve ter sido uma experiência eletrificante. E ele não queria sair, ele queria ir lá e confrontar 25.000 pessoas. Aí recomendaram para ele ir para um navio: vai embora daqui, Paulo. E naquela época, o rio Caitris, que era o rio que banhava a cidade, o assoramento levou o rio para muito distante. A cidade, uma das razões do fracasso foi porque não podia mais chegar navio lá. Ele ficava a cerca de 150 metros numa avenida em mármore branco que tem até hoje, e deram um jeito de Paulo escapar, senão ele estaria em maus lençóis. Paulo continua a sua jornada, e agora ele está voltando 1 ano e 6 meses depois. E o navio dele, em Atos capítulo 20, que ele vinha, para numa cidade chamada Mileto. Está muito cansativa a explicação desse contexto todo ou está indo bem? Ele para numa cidade chamada Mileto. Onde é que fica Mileto? E qual era essa cidade? Mileto, na história antiga, era extremamente famosa porque é o berço da filosofia grega. O famoso Tarso de Mileto, o grande filósofo, fundador da filosofia grega, morava lá. A cidade existe até hoje como ruínas. E tinha 3 portos, 2 portos fluviais e um porto marítimo. E o navio para, ali o mar Egeu, o navio para no porto de Mileto. Onde é que fica Mileto? Até hoje, 60 quilômetros de Éfeso, a pé, ou 40 quilômetros náuticos. E Paulo para lá, o navio certamente tinha tido algum problema, ou ia se abastecer, e ele manda um mensageiro a Éfeso. Ele diz: eu preciso encontrar os meus discípulos. Essa é a última oportunidade que eu vou ter de vê-los. É possível chamar os discípulos de Éfeso, os presbíteros, aqueles que ele levou a Cristo, se tornaram líderes da igreja, versículo 17 do capítulo 20. De Mileto, diz o versículo 17, mandou Paulo chamar aos presbíteros da igreja de Éfeso. Ele queria se encontrar com eles. Paulo já sabia, por causa da revelação dada ao profeta Ágapo, como ele vai dizer no capítulo seguinte, que quando chegasse em Cesareia Marítima, onde era berço da residência de Pilatos, lá no norte de Tel Aviv, o que lhe aguardaria eram cadeias e tribulações. Está escrito. E ele então teria que apelar para Roma, onde Deus o estava mandando para fundar a igreja em Roma junto com Pedro. E ele sabia que ele não teria outra chance para encontrar os presbíteros da igreja, que eram presbíteros da igreja, mas eram os seus discípulos. Onde ele queria comunicar pela última vez os pilares, os parâmetros
de ministério e vida que fizeram de Paulo o homem de Deus que ele foi, que pode ajudar a gente como discipuladores na igreja presbiteriana de Manaus. Alguém foi lá, chamou os presbíteros e eles vêm. Saem de Éfeso, essa cidade importante que hoje é ruína, mas na história da igreja foi lá onde, em 431, teve o concílio de Éfeso, onde definiu-se o credo de Nicéia, aquele que diz que Jesus é luz da luz, Deus de Deus, aquela coisa maravilhosa, cristocêntrica, cristológico, porque havia um grande debate na igreja no começo do quinto século entre um homem chamado Nestório, que era o bispo de Constantinopla, e o Cirilo, que era o bispo de Alexandria, e era sobre a respeito de quem era Cristo. Nestório dizia que Cristo era um ser que tinha duas naturezas com poucas conexões umas com as outras, uma com a outra. Ele era homem e vagamente ele era Deus. E Cirilo dizia, não, ele é Deus que se fez carne, em Cristo habita a luz da luz, o Deus de Deus. Ele é plenamente Deus e plenamente homem. E foi um debate muito acirrado, 250 bispos, entrou na história da igreja como o concílio que aprovou a afirmação de fé que nós seguimos até hoje. Muito interessante, mas foi destruída. Foi destruída porque perdeu relevância econômica e houve um terremoto em 631 que destruiu aquela região toda. Então os presbíteros vêm vai com a cena aqui comigo, vem de Mileto, de Éfeso, chegam em Mileto, e lá está Paulo. E Paulo tem um encontro maravilhoso com eles, aonde ele comunica para eles algumas maravilhas que abençoam a cada um de nós em termos dos limites, das fronteiras, dos focos do nosso ministério. Os presbíteros vêm e ele diz, na sua conversa, versos 17 e 18, ele diz, o texto diz, de Mileto mandou chamar os presbíteros da igreja, e quando chegaram, ele lhes disse, versículo 18, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Então, como é que Paulo começa essa conversa que todo discipulador, todo líder de pequeno grupo precisa ter a capacidade de conversar com os seus discípulos, com os seus participantes de pequeno grupo? Ele começa deixando claro que a essência do discipulado é a modelação. Vocês bem viram como eu me comportei desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Olha, a essência da comunicação da fé cristã é baseada no exemplo de cada um de nós. Jesus deixou exemplo para seguirmos os seus passos. O nosso discípulo é esperado que seja um mateté, uma pessoa que caminha nos mesmos passos que a gente caminha. Porque a essência do discipulado não é o conhecimento, é a modelação, é o imitador. Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Não é interessante isso aí? Quer dizer, não adianta de nada, a única coisa que você tiver é verborreia. Você só tem papo, o discípulo precisa ver o papo se tornando carne e sangue nas nossas vidas. Porque aí ele acredita. Nós não estamos interessados em formar teólogos, nós estamos interessados em formar discípulos de Cristo, imitadores de Jesus. E Paulo começa a conversa dizendo, o que eu vou falar aqui é na essência do que eu acredito na minha vida. Aí a essência do que eu acredito na minha vida é a modelação, é o modelo, discipulado é modelo. A palavra grega para discípulo é mateté, que apenas significa alguém que anda nas pisadas do outro. Então você tem que parar, meu irmão, minha irmã, e eu tenho que parar também e perguntar se nós somos aquele modelo digno de que os outros imitem, e que a gente possa dizer, vocês bem sabem que eu tento ser um modelo para vocês. Olha que coisa maravilhosa. Isso é de entrada na conversa. Segundo, Paulo deixa claro para os presbíteros, vai indo tudo bem até aqui ou não? Paulo deixa claro para os presbíteros que a autoridade, a essência é o modelo, a autoridade é a coerência e a estabilidade.
Ele diz: vocês bem sabeis como foi que me conduzi desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Tem que ter tempo, tem que ter estabilidade, tem que ter coerência. A gente não pode ficar mudando o tempo todo, decepcionando os outros o tempo todo. Nós temos o líder, estabelece o direcionamento, é o modelo do rebanho. Então ele deixa muito claro que não somente a essência do discipulado é a modelação, mas a autoridade que você tem de falar aos seus discípulos é baseado na sua coerência e na estabilidade no decorrer do tempo. Tem esse negócio de discipulador de um dia, não. É a vida. É a vida. Você caminha com a pessoa. Terceira coisa a nível de introdução, isso aqui é a introdução. Eu estou liquidado hoje aqui, Francisco. Porque Paulo deixa claro que não somente a essência do discipulado é a modelação, isso tudo o verso 18, só o verso 18. Mas ele não somente deixa claro que a autoridade do discipulador é ser coerente, tratamos disso ontem no termo da transparência, mas ele deixa claro que o desenvolvimento do discipulado acontece no decorrer dos anos. Vós bem sabeis como foi que me conduzi desde o primeiro dia, 4 anos e meio atrás, que foram 3 anos em Éfeso e depois 1 ano e meio. Continuação da viagem, ele estava de volta. Há 4 anos e meio atrás eu encontrei vocês, nem crente vocês eram, mas vocês viram como foi que eu me importei desde o primeiro dia que vocês me viram. Toma tempo, porque tomou tempo para Jesus ser formatado na gente. E por fim, na introdução dessa conversa, Paulo deixa claro que a perenidade e estabilidade do discípulo, em última análise, só acontece no âmbito da comunidade, da igreja local. Esse negócio de discípulo avulso, crente borboleta, que não sabe onde para, que não se compromete com um grupo de irmãos, é crente sem raiz, é problema, é o pula-pula da estrela, não para em canto nenhum. É uma coisa terrível, porque o Paulo diz assim, vós, ele usa o pronome no plural. O discipulado acontece em comunidade, porque é na comunidade onde os dons são ministrados, onde nós somos exortados, onde nós somos apoiados, onde nós somos disciplinados, onde nós somos amados. Essa conversa furada de que eu posso ser crente sozinho onde quiser, em última análise, é obra maligna, porque usam uma verdade parcial de que a gente tem que ser crente onde a gente estiver, para negar uma verdade bíblica básica, que a vida do indivíduo é vivida em comunidade. Vós bem sabeis como me conduzi desde o primeiro dia. É vós, não é só você, é o plural. É o plural. Lá são os presbíteros e não um só. Está entendendo? Então, o discípulo seu, você tem que fazer todo o possível para, ao envolver você, se envolver na comunidade cada vez mais, que é aqui onde a gente cresce, onde um abençoa o outro, onde os 23 mandamentos de mutualidade do Novo Testamento são praticados, amam um ao outro, protegem um ao outro, cuidam do outro, zelam do outro, exortam o outro, perdoam o outro, confessam ao outro. Ele tem ou ela tem que terminar aqui. Tem que terminar batizado, professo, caminhando aqui. Enquanto isso não acontecer, é um processo de evangelização, porque só se torna discípulo a nível humano. A nível divino é quando crê em Cristo, mas a nível humano é quando se liga na comunidade. É aqui. O avulso é aquele que não se compromete, ele está sempre sendo evangelizado. Quando batiza, quando faz a profissão de fé, você diz, agora é um discípulo, agora vai caminhar. Na visão de Deus pode ser até que já foi regenerado, já nasceu de novo, mas Deus é Deus, está na administração, eu estou nas relações públicas. A nível das relações públicas, a pessoa tem que se integrar na comunidade, na igreja presbiteriana de Manaus. É assim que funciona. O que vocês acham até aqui? Tudo bem? Agora continua a conversa. E a conversa, depois dessa introdução maravilhosa, que todo mundo conhecia Paulo, ele diz, agora eu vou falar para vocês, dos versos 19 a 24, 4 coisinhas que vão ajudar vocês, que me ajudaram. Um dia alguém me ensinou, agora eu estou ensinando você. Primeiramente,
que no ministério cristão, o líder cristão, o líder de pequenos grupos, ou o líder de qualquer ministério que seja, um líder cristão, tem que estabelecer uma prioridade primeira, absoluta na sua vida. Que prioridade é essa? O presbítero Eutanásios pergunta para ele. Imagino, estou dando o nome aí a quem eu não sei se era. Eutanásios, meu amigo, é a prioridade para com Deus. Versículo 19. Servindo ao Senhor, com lágrimas e coração humilde, mesmo diante das ciladas que foram colocadas pelos judeus, diz ele lá. Olha o que está lá. Então, o nosso cuidado inicial como líder cristão discipulador é com o nosso coração. A gente tem que fazer uma pergunta o tempo todo, eu tenho que fazer isso o tempo todo. Como eu me vejo diante de Deus? Eu me vejo diante de Deus como quem serve a Deus ou como quem quer ser servido por Deus? Porque tem muita gente aí querendo ser servida por Deus. É uma coisa tremenda, querendo dividir, tratando Deus como servo da gente. A Bíblia é o livro da teologia dos servos de Deus. Na prática, está virando a pregação dos púlpitos da teologia do Deus servo. Gente determinando o que é que vai acontecer. Quem somos nós? Se a Bíblia diz que até para você dizer, eu vou lá à tarde no mercado, Tiago, você tem que dizer, se Deus deixar. Como é que você pode determinar as coisas? Deus é Deus. Não tem jeito. Como você se vê diante de Deus? Como aquele que serve a Deus ou como aquele que quer ser servido por Deus? Um indivíduo chegou para mim e falou assim, Deus tem que me dar tudo que eu mereço, porque eu sou filho dele. Falei, nunca mais faça um pedido desse, porque a única coisa que a gente merece é um lugar quente. Se ele for dar tudo que a gente merece, a lista é curta. Só tem um item, é o inferno. É calor, é uma coisa infernal. A única razão que a gente não vai para o lugar que a gente merece é porque Deus é bom. Deus é bom demais, bondade dele, mas nunca usa esse vocabulário. Eu falei para aquele indivíduo, como você se vê diante de Deus? Como tem obreiros hoje que usam o púlpito para tratar Deus como um servo, um escravo da gente, tentando dizer ao Deus que sabe todas as coisas, o que é que o Deus que sabe todas as coisas tem que fazer. Não funciona. Outra coisa, quando a gente... Agora, a liderança é uma situação muito perigosa, porque quando a gente não firma o propósito nesse parâmetro de dar Deus glória a tudo, de ver a Deus como nosso Senhor e nós como servos, quando ele não se vigia, o perigo maior do líder é achar que é Deus. Porque é uma tentação, o povo não é culpado disso aí, o povo é bom demais, mas de repente vai lá vem o obreiro, está lá aconselhando as pessoas, a pessoa é aconselhada e sai e diz assim, alguém pergunta, como é que foi? Fala, Deus falou comigo. Pronto, mas eu só falei com o pastor lá, só falei com o obreiro, só falei com o meu líder, então ele é Deus. E a gente gosta de ouvir isso aí, e vai tornando-se familiar, ao ponto de que, de uma maneira quase não perceptível, sutil, a gente começa a achar que é Deus demais, que a gente é indispensável. Aí na porta da igreja, ou na porta depois de uma reunião celular, pequeno grupo, alguém diz assim, olha, esse pequeno grupo é uma bênção. Isso é uma bênção, meu irmão, muito obrigado, Deus falou comigo. Você vai para casa, deita a cabeça no travesseiro, você já não ouviu falar que esse grupo é uma bênção, você é uma bênção, mas você escuta, você é maravilhoso. Aí você dorme, no outro dia você acorda, você já não escuta mais na sua mente que você é maravilhoso ou maravilhosa, você escuta que você é fenomenal. Aí você trabalha o dia inteiro, vem para casa, relembra o que aconteceu no dia anterior e você já não escuta mais falar que você é fenomenal. Na sua mente vem, você é indispensável. Nesta hora você é Deus de Deus. Porque a única pessoa indispensável na vida da igreja é Deus. Porque se a gente calar, Deus levanta as pedras. O que não dá para ser substituído na vida da igreja é a pessoa de Deus. Olha, John MacArthur, que eu conheço, escreveu muitos livros, pastor da igreja
Van Nuys, a Grace Community Church, foi entrevistado por um repórter. O repórter perguntou para ele, 8 mil membros na igreja, 50 anos de pastorado, já está um idoso, quase 75 anos. Perguntaram para ele, pastor John MacArthur, o senhor gostaria de ser pastor do mundo inteiro? O que é que você acha que ele respondeu? Sim ou não? Eu responderia sim, porque eu sou um problema. Mas ele respondeu, de jeito nenhum. E o repórter da revista Cristã não esperava, porque o repórter não espera uma resposta inusitada. Ele espera o óbvio para dar sequência à conversa. E pego de surpresa, o repórter falou, mas pastor, o senhor não quer ser pastor do mundo inteiro? Não quer ser pastor do mundo inteiro por quê? E como ele é muito engraçado muitas vezes, falou, primeiro porque crente já dá trabalho demais. E eu já tenho muita gente aqui, mas eu trabalho feito um louco. Mas segundo, a verdadeira razão que eu não quero ser pastor do mundo inteiro, é porque a posição não está disponível. Já existe um pastor e supremo bispo universal das nossas almas, o nome dele é Jesus. E se dentro de mim eu quisesse mesmo ser pastor do mundo inteiro, eu não estaria cooperando com Cristo, eu estaria competindo com Cristo. Há muita competição com Jesus no nosso meio. Às vezes ninguém sabe, Deus sabe, a gente sabe pensando que Deus não sabe. A gente não faz, se não vier na porta da igreja, que a palavra foi uma bênção e você é uma bênção, a gente vai para casa forçando o nosso esposo ou a nossa esposa. O que é que você achou, hein? O que é que você achou, hein? Querendo ouvir alguma coisa para motivar a gente, para encher o nosso ego. Há muita competição com Cristo. Jesus não divide a sua glória com ninguém. E Paulo diz, vocês viram a luta que é comigo, não é fácil. Eu não escondi de vocês que eu fui tentado muitas vezes em procurar a glória. Todos nós somos. Mas você viu como eu tinha lágrimas e provações, como eu chorava diante disso. Eu não escondi de vocês a luta da minha carne querendo a glória. Mas eu procurei servir a Deus com humildade, um coração íntegro. Não é lindo isso aí? Por isso que o discípulo gostava dele e aceitou o convite de vir de Mileto para se encontrar com ele em Éfeso. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4, tem uma cena interessante. Lá diz assim, falando da volta de Cristo, diz que o que Cristo espera encontrar na igreja presbiteriana de Manaus, quando ele voltar, é um grupo de irmãos e irmãs que são achados despenseiros fiéis. Que é o que se requer, diz lá. E eu sempre pensei que dispenseiro tinha a ver com dispensa, comida, diaconia. Até o dia que eu dei uma olhadinha no texto grego. E para minha surpresa, a palavra grega que aparece lá não é diáconos, mas é operetas, que tem a ver com navegação. Um tipo particular de marujo. Que tipo de marujo é esse? Naqueles dias tinha os barcos fenícios, lá do Líbano. Fenícia é onde hoje é Líbano, Tiro e Sidom. E havia uns barcos que tinham 3 andares. No andar de cima ficava o comandante e a operacionalização da navegação. No andar do meio, os dormitórios, cozinha e algum outro escritório. E no andar de baixo, com água pelos joelhos e acorrentados, ficava um tipo especial de marujo, chamado opereta. Eram indivíduos que eram escravos e que a única função que eles tinham na viagem era no momento de calmaria no Mediterrâneo, que o Mediterrâneo não é tão grande, tem muita calmaria, aonde não tinha vento, mas o barco precisava chegar no porto, eles eram aqueles que colocavam pelos orifícios na lateral do barco uns remos longos, e quando não tinha vento, eles eram vento, porque eles remavam acorrentados ali, eles eram escravos, remavam para que o barco chegasse ao seu lugar de destino. Não é interessante que, descrevendo a expectativa de Jesus para você e para mim, o Espírito Santo diz que quando Jesus voltar, espera que a gente seja um opereta? Opereta era um marujo que ninguém que olhasse o barco de fora via. Jesus é a arca da salvação. Quem olha para a nossa vida tem que vê-lo. Agora, sem os operetas, nos momentos mais problemáticos do barco, o barco não chegava a lugar nenhum. O que salva a igreja presbiteriana de Manaus e qualquer outra igreja
não é gente de dinheiro, não é a multidão que vem, não é nada disso. O que salva são os operetas. Porque o que salva essa igreja de problemas é quando ela está no meio de uma tensão e você encontra os servos, que acalmam tudo, que dão conselho bem, leva a igreja para o porto que ela precisa chegar. Então, meus queridos irmãos e minhas irmãs, preste atenção. Primeiro limite do seu ministério é Deus. Tudo começa e tudo termina lá. Que Deus veja você e a mim como aqueles que são os operetas. Porque sem os operetas, a igreja não vai a lugar nenhum. Ela vai ter nome de que vive, mas ela vai estar morta. Amém até aqui? Pastor Francisco, eu tenho até que horas, hein? Mais uns 10 minutos? Seja louvado o nome do Senhor. Segunda maravilha está no verso 20. Se o parâmetro nosso é o parâmetro para com Deus, que a gente tem que, o nosso limite, o nosso escopo em relação a Deus, é o escopo de servo, tratando com a glória de Deus, que Deus seja glorificado. O segundo, no versículo 20, é com relação aos irmãos do pequeno grupo, ou da igreja como um todo. Porque Paulo diz lá, desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia, isso não é novidade para vocês não. Vocês lembrem-se que eu sempre, inclusive na vida de vocês, eu sempre procurei anunciar coisas que ajudem vocês a melhorar. Essa é a segunda marca. Essa comunidade aqui, preste atenção, só vai para frente se um entender que o nosso sucesso tem que ser o sucesso do outro. Na vida cristã, a maneira de marcar se eu sou um bom líder ou não, é se o meu liderado melhorou. Porque o cristianismo é a única religião no mundo em que o líder não pode ter em vista o que é propriamente seu, mas o bem do outro. O critério de julgamento da efetividade nossa na liderança é o sucesso do outro, não é o nosso. Se só quem melhora é o líder, tem alguma coisa errada aí. Por que temos de ter essa preocupação com o nosso discípulo? Não só porque estamos comprometidos com a melhora deles, mas porque a melhora dos nossos discípulos, dos que frequentam os nossos grupos, a melhora deles ou dela é a confirmação positiva do nosso ministério. Faz mais bem a gente do que a eles. É sempre assim. As pessoas no seu grupo, quando termina o ano, melhoraram, estão fofocando menos, estão mentindo menos, estão sendo mais honestos, estão trabalhando com mais afinco, a ética do trabalho melhorou, estão tendo manifestações de misericórdia para com os outros, ou são egoístas demais? São aqueles que só pensam em si mesmos, ou são outros que estão começando a pensar nos outros? Amam mais a Deus, estão amando mais uns outros. Quando os irmãos estão em crise, em problemas, já desenvolveram a cultura da ajuda mútua, já estão procurando. É assim que a coisa funciona. Paulo diz, desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia, vocês lembram, vocês são testemunhas que vocês foram alcançados por isso. Quando eu encontrei com vocês, eu queria era ajudar vocês a melhorarem. Eu não quero ser um embaraço para ninguém. Mas tem indivíduos na qualquer igreja, que o dia amanhece sorrindo, você encontra aquele indivíduo, parece um urubu. Acabou o seu dia, você não amanhecei o dia com o pé direito. Você for canhoto com o pé esquerdo. Mas amanhecei o dia com o pé direito, até ver aquele infeliz. Porque tem gente que parece que destila veneno, não tem? É horrível, sabe tudo de podre que está acontecendo na vida da igreja, parece que ela atrai a força. Atrai as notícias ruins. Deus do céu, eu quero distância. O líder cristão é aquele indivíduo que, quando olha para o seu irmão em Cristo, entende que eu só sou bem sucedido se ele melhorar. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, mas o bem do outro. Há muita coisa que pode ser útil para o crescimento dos outros. Nós crentes somos livres para conversar sobre o assunto que a gente quiser. Ninguém é escravo para conversar sobre um assunto. Tudo
é legítimo. Agora, o critério para saber a hora que a gente deve parar, porque está indo longe demais, a plataforma onde a gente baseia nossas conversas anunciando coisas úteis, para a gente saber se deixou de ser útil e atrapalha, é a palavra de Deus. Ela é quem dá o norte. A gente tem que tê-la na nossa mente, guardá-la, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Para que quando a gente começar a falar besteira ou outro também, o Espírito, ouçamos aquela voz, diz o texto da Bíblia atrás de nós, dizendo: esse é o caminho, ande por ele. Você já saiu dele. Ela se torna o critério de avaliação das nossas conversas. Podemos falar de tudo, mas ela se torna o critério central de avaliação. Por quê? Porque Efésios 6,17 chama a Bíblia de espada do Espírito, não chama? A gente sempre pensa em espada como Duque de Caxias. Você já viu uma estátua de Duque de Caxias? Ele sempre tem uma espada gigantesca, pesada, e ele está quase caindo do cavalo, está sempre para trás assim. Porque ela ia destroçando. O negócio da espada do Duque de Caxias era cortar o que viesse à frente. Essa não é a espada do Espírito que edifica os outros? A palavra grega para a espada, no texto aqui, é rema, que é uma palavra que tem a ver com, a palavra é chamada de rema, mas a espada é a palavra adaga, que veio para o português como uma pequena faca curva, que os árabes usam aqui para autodefesa, extremamente precisa. Você usa, ela é leve, você se defende, você ataca, você vai exatamente no ponto onde você quer chegar. Olha, caiu uma nota de R$100 aqui, não é uma maravilha? Vamos para a luta. Ele falou, essa é a espada do Espírito. Temos que conhecê-la, porque ela é leve, ela é objetiva, ela divide os pontos, as juntas e as medulas todas lá, diz a Bíblia. E ela é eficaz em si mesma. A palavra grega diz ela é em grego seria roestin remateu, que significa ela é a rema de Deus, ela é o ponto certo. A palavra rema, que tem até igrejas aí que são chamadas igreja rema, a palavra rema apenas significa ela é o ponto certo. Quando você a usa, você vai exatamente onde o outro precisava ouvir. Então, meus irmãos e irmãs, que Deus abençoe essa igreja e você, para que você seja um líder que usa a rema, a espada do Espírito, para ir aonde precisa ir. Essa adaga maravilhosa. Terceira coisa, Paulo diz no verso 21, se aqueles presbíteros quisessem imitá-lo mesmo e ser os líderes que, como Paulo foi, desde o primeiro dia que entrou na Ásia, versículo 21, ele diz, eu testemunhei desde o primeiro dia que entrei na Ásia, aos judeus e aos gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Terceira área do seu ministério, parâmetro do seu ministério, é a evangelização. Testemunhando a judeus e a gregos, a quem não conhecia o Evangelho, o arrependimento para com Deus e a fé para com Jesus Cristo. Há uma realidade sociológica. A cada dia que você passa frequentando mais a igreja, mais fica difícil para você evangelizar. Porque você vai perdendo os contatos lá fora. Todo mundo sabe isso, até 6 meses depois de convertido, o seu potencial de evangelização é imenso, porque você não conhece quase ninguém na igreja e conhece muita gente lá fora. Com o passar do tempo, você passa a conhecer muita gente aqui dentro e pouca gente lá fora, não é verdade? E aí o potencial de evangelismo diminui. Então, primeira lição, os crentes novos são o maior instrumento de potencial evangelístico da igreja. Deixa eles falarem o que quiserem, contanto que eles podem não conhecer muita Bíblia, mas eles conhecem o Cristo que mudou a vida deles, é mais do que suficiente. Bota eles para falar, manda ver. O João Chimendes, que era pastor da igreja congregacional de Campina Grande, criou a missão evangelizadora do Nordeste na década de 60 e 70, do século passado, e fundou 100 igrejas, e alguém perguntou para ele, você tem pregador? Ele falou, não falta.
Falei, mas como é que é? Falei, é assim, meu sistema é o seguinte, hoje se decide alguém, domingo que vem já está pregando numa congregação pequenininha, para não falar besteira, não atrapalhar muita gente. Mas vai lá, ele já vai lá e manda a brasa, e vai sair muita coisa, mas uma coisa ele vai dizer, que eu era cego e agora vejo. Depois de 10 finais de semana, pregando em congregações diferentes, eu tenho um excelente evangelista, um grande pregador. Manda brasa. Hoje em dia está se desenvolvendo uma tese de pontos missionários. O que é isso? Se você descobriu que tem pouca gente não crente que você tem intimidade ou conhece, começa a forçar você mesmo a conhecer outros. Por exemplo, se você vai num talho aí, numa casa de carne, e comprar 200 gramas de picanha para a família inteira de 12, porque está caro. Na próxima semana, vai para um açougue novo, onde você vai chegar a primeira vez, ninguém vai saber quem é você vai apenas comprar suas 200 gramas para pendurar no teto, porque a gente só cheira hoje, e você pronto. Na semana seguinte, você volta lá para comprar as novas 200 gramas. É muito provável que alguém vai perguntar, o senhor já esteve por aqui? Já. Como é seu nome? Fulano tal. E o seu? Fulano tal. Paga, vai embora. Esse contínuo, 2 meses depois, você sabe como é o nome do vendedor, quem é ele, se é casado, se é solteiro, tem filho, se não tem filho, porque sabe como é que é, relacionamento é diálogo, é perseverança, é persistência. E você criou um ponto missionário para você evangelizar a pessoa, porque preste atenção no que eu vou dizer, a ciência da comunicação moderna tem chegado à conclusão de que tudo que você disser para 100 pessoas, 70 não acreditam. Porque é assim que somos nós. Nós que estamos aqui, se uma pessoa fala para a gente alguma coisa, não é verdade que imediatamente a gente coloca uma interrogação, não é assim? Nós também desconfiamos, nós vivemos num mundo da desconfiança. E esses 30% em média, quem são eles? Que acreditam em tudo que a gente diz? São a nossa zona de confiança, de pertencimento. São pessoas que a gente conhece, que conhece a gente. São os amigos de fato. É gente que joga com a gente o esporte, que vai à escola com a gente, que trabalha no mesmo lugar da gente, que frequenta a igreja com a gente, que é parente da gente, que só vai colocar uma marca, uma interrogação, se a gente falhar, se der razões para isso, mas o que a gente fala, ela já acredita. Esse é o nosso povo que a gente tem que alcançar. São as pessoas que estão dentro da nossa zona de confiança. Todos nós aqui, por mais tempo que você frequente a igreja, você tem alguém na sua zona de confiança que ainda não conhece Cristo, que acredita em você, tem visto em você. Paulo diz, desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia, quando eu via um não crente, eu tentava anunciar o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Deus ajude a gente para que a gente, líderes aqui desta nossa igreja, a gente desenvolva os nossos pontos missionários na nossa zona de confiança. Eu não sei se eu contei aqui, 2 anos atrás, quando eu vim aqui, estamos já quase terminando, do caso lá em Zarle, no Líbano, de uma menina de 17 anos, muçulmana, que se converteu com sua família inteira, que eu conhecia. Eu falei dela aqui ou não? Então lá vai. Uma família muçulmana fugiu da Síria e veio para Zarle, no norte do Líbano. Mas muçulmanos, ela era a mãe, 33 anos, casou com 13. Ela era professora de Islã. E a guerra terrível, 14 quilômetros de distância, mas via subir as montanhas e descer naquele vale maravilhoso, vale de Zarle, na cidade de Zarle. E no norte do Líbano, um vale imenso que tem lá. É a cesta de cereais do Líbano e de toda a região. E tem cerca de 1000 campos de refugiados. Nós trabalhamos com vários deles lá. E essa família veio e assentou-se no campo mais radical, porque ela era professora do Islã. Mas a fome uniu-se com a vontade de comer, e a igreja estava distribuindo alimentos. Vieram lá, Igreja Batista, cujo pastor chama-se Jihad. Olha que nome engraçado para pastor. Jihad significa Guerra Santa. O pastor da igreja é o pastor Jihad, o pastor Guerra Santa no meio dos muçulmanos radicais. É os planos de Deus. E eles vieram lá tal, e sentiram tanto amor que a família inteira se converteu. O marido, a mãe e as 3 filhas.
a família soube no Líbano, na Síria, e mandou um recado para eles, dizendo: soubemos que vocês abandonaram o Islã e viraram cristãos. Então nós estamos mandando um aviso, veio lá escrito, um bilhete: nós vamos aí para matar vocês. E vamos matar vocês crucificados. Porque o Islã não aceita que Cristo morreu na cruz. Fala que na hora H tiraram e empurraram o Judas lá. Então ele falou: mas nós vamos matar vocês crucificados. O marido escreveu atrás: quanto a matar não tem problema, já morremos com Cristo. Quanto a morrer crucificado, não merecemos a honra de morrer como morreu o nosso Salvador. Olha que bonito. Eu não diria, sou tão fraco. Chamaria alguém, contrataria um segurança. Mas eles fizeram assim. E eu chego lá, porque nós ajudamos 9 escolas entre os refugiados no Líbano, lá no campus de refugiados. E o pastor Girardi colocou alguns deles para darem testemunho para a gente. E era a filha dessa mulher, veio a família toda, 17 anos, tinha se convertido. Isso faz 4 anos, hoje ela está na Noruega. A ONU levou a família inteira para lá. Mas ela está no entusiasmo com Cristo, coisa impressionante. E aí, ela, conversando, ela falou: e você quer conhecer o meu campo missionário? Falei, assim de repente, eu falei, quero. Para que eu fui falar aquilo? Ela me disse: então venha, me pôs num carro, um carro velho que balançava. O motorista, vim saber depois, era um muçulmano que aquela menina tinha levado a Cristo. E saiu pelo Vale de Beca, rodando aquele negócio lá, chegou passando nos campos de refugiados, chegou num lugar onde tinha um antigo galinheiro, um lugar imenso, de concreto, que o dono do galinheiro viu a chance de ganhar dinheiro com refugiados, transformou aquela coisa de concreto onde tinha galinha em 50 cubículos, com um banheiro coletivo para 50 famílias, aonde ele cobrava $300 por mês daquelas famílias, e era ali que ela morava, com a sua família. Ele encostou e eu disse: olha que interessante, mas encostou o carro e já começou, desceu cantando um corinho, exaltando Jesus, bem alto. Falei: meu Deus, hoje eu vou. Pensei na minha esposa, nos meus filhos, porque no meio daquilo ali, para minha surpresa, como ninguém pode ir à escola, ninguém tem trabalho, fica ali esperando uma carta da ONU para ir para algum lugar, começaram a abrir aquelas portas e começou a sair criança para todo lado. E para minha surpresa, aquelas crianças já saíram das casas cantando a mesma música que ela estava cantando de louvor a Jesus. Não demorou, 1 minuto ou 2, saem as mães, cantando a mesma música. Por fim, saem os pais, que ninguém tem trabalho, raro ter alguém que consegue trabalho, cantando a mesma música de louvor a Jesus. No final, nós tínhamos um coral com mais de 230 pessoas. 230 pessoas ex-muçulmanas, levadas a Cristo por uma menina que entendeu que ela podia transformar o galinheiro num santuário. É isto. É isto. Essa está deixando um legado maravilhoso. Que a gente seja assim. Que a gente seja assim, que a gente crie uma zona de confiança onde as pessoas acreditam na gente. E aí elas vão crer mais fácil. Terminando. Versículo 24. Lá Paulo diz o seguinte: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da glória de Deus. Versículo 24 fala a respeito do 4º parâmetro de qualquer um de nós, se quisermos nos dar bem como líderes de célula. Se o primeiro era servir a Deus, com um coração humilde e com lágrimas. Se o segundo é servir aos irmãos, anunciando a melhora dos irmãos, trabalhando duro para que eles melhorem, porque se eles melhorarem, eu melhoro. Se o terceiro era tentando de todo jeito criar pontes evangelísticas, para que a gente não fique pedindo ao povo para evangelizar e a gente não evangeliza, aí ninguém obedece, ninguém segue, porque não vê o modelo na gente. O quarto é algo que tem respeito conosco, é o sacrifício. Na vida cristã, na vida de uma maneira geral, ninguém alcança nada sem se sacrificar. Se você comprar um apartamento, uma casa, é porque você está trabalhando demais, você está fazendo uma poupança, você está se sacrificando em muitas coisas, não é assim?
a não ser que seja um sortudo que tirou na loteria. Mas se não for assim, é porque você está dando duro, está deixando de fazer algumas coisas, não é assim? Imagina criar um filho, o moleque lá não dorme direito, você passa a noite inteira acordado, balançando, dorme menino, e aquele negócio todo lá, balança, é uma coisa, mas você se sacrificando, para crescer o outro, ninguém consegue nada na vida sem sacrifício. Na vida cristã também é assim. Paulo diz, eu não considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira. O meu foco está em terminar e não em começar. Começar bem é algo tão maravilhoso, que começar bem estabelece as estacas para continuar bem. Mas na visão de Deus, a coisa mais importante não é como eu começo, é como eu termino. Há hinos que a gente canta no nosso cenário, que diz assim, muitos que corriam bem hoje longe estão. Porque a gente tende a lembrar de como os outros terminam. O legado é determinado pelo resultado, ao final, e não pelo começo. Como a gente termina? Lembra disso, você hoje tem a tarefa de ser líder de pequeno grupo. Se você não é, peça a Deus a graça de ser. Ou de influenciar alguém. Você vai ser, no final das contas, avaliado como você cumpriu essa tarefa. O legado seu é como você termina. Eu escutei um enterro, uma última ilustração, e depois eu vou contar uma ilustração final e termino. Um enterro, estava lá a mulher e a filha, de 14 anos, sentada ao lado do caixão, e todo mundo que vinha para falar, falava bem daquele infeliz, do defunto. Na terceira vez a filha olhou para a mãe, mãe, será que é meu pai mesmo que está aí? Doação. Como a gente termina é o que vale, porque só tem uma maneira da gente permanecer vivo, é na vida dos outros, na memória dos outros. O discipulador continua existindo quando ele ou ela não está mais aqui, na vida dos outros. A gente continua imitando Cristo como Paulo imitou a Cristo, porque investiu na gente, e a gente está aqui. Você que permanece no que os outros se tornam, meus irmãos. Terminar bem é uma maravilha. Ou terminar com um caso que mexeu muito com minha vida. Eu estava escrevendo uma dissertação do doutorado, e usei uma biblioteca lá em Orlando, Flórida, para isso. Muito grande a biblioteca, eu fiquei 6 meses escrevendo, levei minha família, e frequentávamos uma igreja pequenininha chamada Grace Presbyterian Church, tinha uns 50 crentes. Um dia o pastor desta igreja, eu tenho 3 filhos, eram todos adolescentes. Um dia o pastor daquela igreja pregou um sermão sobre terminar bem. E ele usou o caso de uma mulher, uma viúva, da cidade de Sussex, no final do século XIX, perto de Londres. Essa mulher tinha 3 filhos. O mais velho deles chamava-se John Williams. E mulher muito crente. E um dia, o John Williams chegou para a mãe dele e falou, mãe, Deus está me chamando para ser missionário nas Ilhas Salomão Ocidental, lá perto das Ilhas Fiji, no Pacífico, para lá da Nova Zelândia. Aí a mãe o abençoou, meu filho, Deus está te chamando, vá. A igreja o abençoou, e John Williams foi enviado, recebeu o treinamento, foi enviado. Naquela época não tinha um crente lá, hoje são 95% da população é cristã. E ele veio e na beira da praia ele encontrou o chefe, que traçou uma linha no chão e disse, vá embora, nós não temos interesse em ouvir o que você quer dizer. Se você cruzar essa linha, eu lhe mato. E John Williams pensou, como é que eu não vou cruzar a linha? A minha mãe me abençoou, Jesus me chamou, minha igreja me abençoou, eu não vou voltar atrás. E ele cruzou a linha.
e o chefe o matou. A notícia volta para a Inglaterra e muitos jovens se oferecem, centenas, para ir no lugar do irmão mais velho daquela mulher que tinha 3 filhos. O escolhido foi o do meio, foi o segundo irmão, o irmão do meio do John Williams, metodista, e a mãe o abençoou, a igreja o abençoou, e ele veio e encontrou o mesmo chefe, que traçou uma linha no chão, e eu ouvindo aquilo, ele já estava chorando, porque eu tenho 3 filhos, e meus filhos todos me cutucando, falando: pai, por que você está chorando? Pai, por que você está chorando? Pai? Eu falei: meu filho, a gente conversa quando chegar em casa. E o irmão do meio de John Williams veio e encontrou o mesmo chefe, que traçou uma linha no chão. E teve uma conversa similar, dizendo: não queremos ouvir o que você quer dizer, se você cruzar essa linha, nós lhe matamos. Eu lhe mato. E ele diz: como eu não vou cruzar? Minha mãe, Jesus me chamou, minha mãe me enviou, minha igreja me enviou, meu irmão morreu aqui, eu não vou voltar atrás. Ele cruzou a linha e o chefe o matou. A notícia volta à Inglaterra e milhares de jovens se oferecem para vir no lugar, porque a igreja cresce mais quando ela cresce caminhando sobre o sangue dos mártires. E o filho mais novo daquela viúva, 21 anos, veio, recebeu a bênção da mãe da igreja e veio e encontrou o chefe. E o chefe teve a mesma conversa, a mesma linha, semelhante linha, e ele disse: não volto atrás, eu vim aqui, Jesus ama esse povo. E ele cruzou a linha e o chefe o matou. Notícia volta à Inglaterra e o pastor daquela mulher vai visitá-la, a viúva, que agora não tinha não só marido, mas não tinha mais os filhos. E chega para ela e diz: minha irmã, encontra a mulher chorando. E então começa a conversa dizendo: minha irmã, eu entendo a sua dor. A senhora já não tem marido. Agora a senhora perdeu os seus 3 filhos, ela está só. Eu entendo a sua dor e o seu choro. E a mulher respondeu para o pastor: pastor, o senhor não está entendendo porque eu estou chorando. É claro que eu choro porque eu não tenho os meus filhos comigo aqui fisicamente. Mas a verdadeira razão das minhas lágrimas, pastor, não é ter perdido o filho, porque eu não perdi nenhum filho, eu ganhei, pastor. Eles estão com Cristo para sempre. Pastor, o senhor quer saber a verdadeira razão pela qual eu estou chorando? E o pastor não sabia nem o que falar mais, falou: fala, minha irmã, eu estou chorando porque eu não tenho um filho número 4 para eu mandar, pastor. Eu mandar. E eu ouvindo aquilo ali, eu não conseguia parar de chorar. E porque eu estava vendo meus filhos, e quando eu cheguei em casa, você sabe como é que é, todo mundo só queria conversar sobre isso, porque é que o papai chorou na igreja, sermão inteiro, comendo aquele macarrãozinho ali, que é o que dá para comer no domingo, prato rápido. O meu filho Timóteo já foi perguntando: pai, conta para a gente, por que você estava chorando na igreja? Foi a experiência mais libertadora da minha vida. Falei: meus filhos, vocês lembram a história? Aquela mulher com os seus 3 filhos, lembramos, irmão? O que aconteceu com ela, meu filho? Todos nós estamos comentando 120 anos depois. Você sabe, papai tem vocês. Vocês são 3. Eu quero dizer para vocês o seguinte: que se Deus chamar vocês, vocês têm a minha bênção. Pode cruzar a linha. Pode cruzar a linha. Foi tão profunda a experiência, quando eu entendi pela primeira vez na vida que os meus filhos não são meus, eu sou apenas mordomo, são de Deus, que Deus faça com eles o que quiser. Eu creio hoje que uma das grandes razões pelas quais os nossos filhos não são o potencial de Deus, somos nós, os pais. Que a gente trata os nossos filhos como propriedade nossa e não propriedade de Deus, e a gente quer que eles sejam o que a gente não conseguiu ser. E uma das experiências mais liberalizadoras da vida é quando a gente entrega a Deus o que pertence a Deus. E a gente diz: seja feita na vida de vocês a vontade de Deus.
Terminar bem deve ser uma coisa maravilhosa. Aí eu guardei isso no coração e eu fui pregar para 400 guerrilheiros do ISIS, convertidos, que abandonaram o ISIS, lá em Beirute. Tiveram lá um almoço imenso e eu estava lá pregando para eles. E eu terminei o sermão para eles desafiando, vocês já mataram gente demais. Era no tempo que vocês estavam perdidos sem Cristo. Agora, chegou a hora, eu contei o caso da viúva, falei, a minha pergunta para vocês, quem vai ser corajoso para cruzar a linha de retorno entre o Líbano e a Síria, agora como um crente, não mais como um assassino, e ir lá e pregar o Evangelho e provavelmente ser morto, porque os outros vão querer vingança sobre vocês, mas o seu país nunca será conquistado por Cristo se você não cruzar a linha da renúncia, da vida, para poder terminar bem. Quem será o primeiro? E fomos almoçar num pátio, sob o solo de uma grande igreja que tem lá. Terminou o almoço, quando eu estava pronto para sair, uma mesa de 8 deles com as esposas, chegaram para mim, eu tenho a foto, falou, doutor Dantas, podemos falar? Eu falei, pode. Doutor Dantas, nós estivemos conversando sobre a linha, doutor Dantas, sobre a linha, cruzar a linha, e nós e as nossas esposas queríamos dizer para o senhor que nós tomamos a decisão de cruzar a linha. A vida deixa de ser a parte mais central da nossa existência, passa a ser a tua glória. Cruzar a linha, porque terminar bem é melhor do que começar bem. A linha do viver ou morrer que se tornam relativos, contanto que Cristo seja glorificado. Eles estão todos recebendo o treinamento no Seminário Batista de Beirute para cruzarem a linha. Não é maravilhoso isso? Porque terminar bem é fantástico. Mas quem sabe a gente possa terminar bem antes da Santa Ceia aqui hoje? Nós todos, quantos de nós somos pais aqui? Pais? Olhe, pode ser que os planos de Deus para os seus filhos não sejam os seus planos. Pode ser, não pode? Mas você vai permanecer no que eles se tornarem. Pode ser que você está segurando muito. O que acha da gente terminar hoje aqui? Já vimos, cobrimos mas vamos terminar numa coisa pessoal, para todos nós líderes que aqui estamos. O que acha da gente de mudar o pronome possessivo? Já não são meus, são teus, nesta manhã. E se seu filho estiver aqui, você pode dizer para ele aqui, meu filho, se Deus lhe chamar, pode cruzar a linha, você tem a minha bênção, porque terminar bem é melhor do que começar bem. Vamos fazer esse exercício? O que vocês acham? Quem sabe nós poderíamos terminar vindo, quem desejar, vir aqui à frente para a gente orar, antes da ceia, ajoelhar aqui. Se o filho estiver perto de você, chama para vir e diz para ele ou para ela que talvez nunca tenha escutado. Você é de Jesus, você tem todo o desembaraço. O que Deus solicitar de você, você tem a minha bênção, porque você eu apenas administro o que é de Deus, vocês pertencem a Jesus. Vamos ficar em pé. Eu queria convidar um ato de consagração, os pais que estão aqui hoje, e os líderes de uma maneira geral. Venham com a família, faz os filhos, dediquem-os ao Senhor. Mas lembre, os parâmetros do nosso ministério começam na humildade de coração, na centralidade na vida dos outros para abençoá-los, no evangelismo aos terceiros, mas no sacrifício. Agora eu estou chamando você ao sacrifício aqui, a entregar. Está aí o seu filho, sua filha? Diz isso para ele ouvir, para ela ouvir. Esse é o momento. Em nada considera a vida preciosa para mim mesmo. Fala ao ouvido dele e dela para ele não ter dúvida, para que você nunca mais queira ser um gancho para segurar as coisas e atrapalhar o propósito de Deus pleno na vida da outra pessoa. É assim. Vamos orar. Fala para ele, fala às criancinhas, pode falar, elas precisam ver. Conta isso para eles, conta para elas. Isso não vai impedir lutas, mas aí você tem um parceiro para compartilhar essas lutas. Terminar bem é melhor do que começar bem. Senhor nosso Deus,
Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Porque o Senhor nos chamou para sermos frutíferos em toda boa obra. E nós queremos ser bem-sucedidos para a glória do teu nome, para um legado na vida dos outros. Mas ajuda a gente a manter um coração humilde, uma fé sem hipocrisia. Ajuda a gente a ajudar os outros, para que os outros cresçam, que faz bem para o corpo. Ajuda a gente a ser comunicador do Evangelho para outras pessoas, nem que isso exija muito sacrifício de cada um de nós. Mas aqui agora também com esses pais e mães, esses jovens e crianças, nós pedimos que ajude a gente também a apresentar como um sacrifício agradável a Ti, os filhos que o Senhor nos permitiu ter, porque na verdade eles pertencem a Ti. Nenhum pai, nenhuma mãe quer no fundo que o filho seja menos do que todo o potencial que tem para ser. E o potencial da Tua vontade é o potencial maior para a vida de cada um deles. Então que seja feita na vida de cada família dessa igreja a Tua vontade, Senhor. Nós abençoamos esses irmãos e irmãs que consagram-se no sacrifício diante de Ti, apresentando os filhos às Tuas mãos, dizendo: cuida, Senhor, são Teus. Que se tornem modelos do rebanho, famílias abençoadas, que motivem outras famílias e fortaleçam esse núcleo central da vida da sociedade. Que hoje todos nós possamos cruzar a linha entre o meu e o Teu, porque tudo é Teu, Senhor. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Dá um abraço aí um no outro, é membro da tua família. Esse você pode dar. E o pastor Francisco, aqui está. Onde é que está o pastor Francisco? Louvado seja Deus, grande é o Senhor, amém? Palavra maravilhosa, não é? Temos que cruzar a linha, se eles quiserem, nossos filhos, cruzar a linha, vamos permitir, vamos motivá-los. A vida cristã é algo maravilhoso, e quando nós olhamos para a igreja primitiva e olhamos a nossa realidade hoje, é um milagre, é um milagre. Então nesse momento nós vamos ter a oportunidade de cruzar a linha e abençoar os nossos obreiros que estão no Lago do Carará, lá no Rio Nini, Rio Amazonas, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Diz a palavra: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Vamos orar, e você tem a oportunidade de entregar o seu dízimo e a sua oferta. Pai bendito, muito obrigado pela tua palavra que foi anunciada, pelo alimento que nós recebemos. Agora nós queremos consagrar os dízimos e as ofertas do Senhor, e pedir que movas o coração daqueles que já são dizimistas a perseverar, e motiva, Senhor, e manifesta a Tua graça na vida daqueles que ainda não estão dizimando por alguma razão, mas Tu sabes, e nós cremos na Tua palavra que diz que o Senhor encherá fartamente de bens, de bênção. Ó Pai, muito obrigado pela Tua palavra, porque Tu não deixa faltar o vinho, o alimento, a bênção, tal como Tu fizeste com os antigos. Em nome de Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Vamos aplaudir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, por favor, meus irmãos, minhas irmãs, vamos nos assentar. Todo primeiro domingo do mês nós ministramos a ceia do Senhor. Mas, queridos, eu não sei você, mas desde sexta-feira Deus tem falado grandemente com a minha vida. E eu tenho certeza que o Senhor tem falado ao seu coração. Amém? Irmãos, um amém mais contundente de domingo. Amém, irmãos queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje à noite, todos os líderes e membros de grupos familiares que desejarem, por favor, hoje nós teremos a nossa última plenária com o pastor Elias Dantas e depois ele estará retornando novamente às suas atividades também ministeriais em Portugal e aí toda aquela região que Deus tem usado também poderosamente no Brasil, na Europa, na Ásia, na América. Nós temos louvado a Deus pela sua vida, viu, pastor Elias? Você é muito precioso, muito querido e já amado dessa igreja, não é? Inclusive eu já disse a ele que o convite já foi feito, com a graça de Deus, no aniversário da nossa igreja em 2022, o pastor estará conosco aqui, ministrando, e nós vamos fazer uma grande celebração, porque acreditamos, irmãos, que nós estamos nos preparando para um grande movimento, um grande despertamento espiritual, e o lugar aqui vai ficar pequeno, sabe, irmãos? Nós já temos visto isso em todos os nossos cultos, temos visto isto no movimento dos nossos grupos pequenos, nossos grupos familiares, temos percebido um borbulhar, uma efervescência que está acontecendo no ambiente Igreja Presbiteriana de Manaus, seja aqui na capital, seja no interior, seja na sede, seja também nas congregações da capital e do interior. E nós temos louvado a Deus por isso, e o conselho da igreja tem orado sobre isso, e nós temos experimentado que nós estamos numa fase de preparação, e a estação do crescimento é isso, e nós estamos focados na visão mesmo de termos esses 5 meses, preparação, discipulado, que é fundamental na nossa vida. E no meio de tudo isso, não é, desse período pandêmico, nós temos percebido, irmãos, a bondade do Senhor, mesmo em meio a todo o sofrimento, lágrimas que temos tido por perdas de irmãos, mas que já estão com o Senhor, irmãos e irmãs que já estão com o Senhor, e estar com o Senhor é incomparavelmente melhor. E nós então louvamos a Deus, nós choramos, mas essa igreja continua com uma santa ousadia, com uma intrepidez, avançando, e eu não tenho dúvida de que algo muito especial já está acontecendo e ainda irá acontecer de maneira exponencial para a glória de Deus.
Então que o Senhor continue lhe preparando, lhe moldando, falando com você, lhe preparando, e ao mesmo tempo que você seja encorajado a continuar replicando essa mensagem, principalmente através do centro de radiação dessa igreja, que são os grupos familiares. Quero desafiá-los. Sei que não é fácil o que nós estamos vivendo, porque nós temos grupos familiares se reunindo presencialmente, outros de maneira híbrida, outros ainda online, mas vamos em frente, não vamos parar. E todos os ministérios avançando, e a obra missionária dessa igreja não pode parar. E você é um missionário, uma missionária, seja do asfalto aqui, missões urbanas, seja no interior, e seja fora do Brasil. O Senhor tem dado esse chamado, essa natureza, esse DNA desta igreja, que ser uma igreja eminentemente missionária. Então, queridos, hoje à noite nós teremos a última plenária, e a última plenária será a recompensa do discipulador cristão. Você não pode deixar de participar. E também os nossos queridos que estão conosco aqui, pela internet, seja pelo Facebook, Igreja Presbiteriana de Manaus, seja também pelo YouTube, IP Manaus Oficial. E penso que estamos também fazendo um experimento pelo Instagram. Então, queridos, todos nós sejamos ministrados hoje à noite. E hoje à noite você está convidado a estar aqui, para continuarmos essas ministrações que Deus tem falado poderosamente na nossa vida. Vamos ministrar a ceia do Senhor. Irmãos, faz tempo que eu não venho aqui de manhã, no domingo, não é isso mesmo? Quem frequenta de manhã, levanta a mão aí, se é fato mesmo isso aí. Obrigado, irmãos, pela misericórdia. Muito obrigado, viu? Mas os irmãos já sabem que nós temos dado uma certa atenção na central, também pela manhã, e à noite, para que a gente possa falar com toda a igreja. Mas eu vou voltar mais vezes aqui pela manhã, mas sei que os irmãos estão sendo grandemente abençoados pelos pastores da igreja. Quero convidar, por favor, os presbíteros e os pastores que estão aqui conosco, para que nós possamos ministrar a ceia do Senhor. Por favor, meus irmãos, vamos ficar aqui espalhados, e nós vamos fazer algo diferente hoje. Os pastores e os presbíteros, nós vamos servir aos irmãos, segurando a bandeja, tá certo? Em posições aqui, e aí, então, os irmãos vêm e pegam nas bandejas, onde estarão o pão e também o vinho, tá bom? Então os elementos serão ministrados pelos nossos queridos pastores e presbíteros. Vamos consagrar ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, lendo as Escrituras. Palavra de Deus diz em Mateus capítulo 26, versículos 26 a 30. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber, novo, convosco, no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Senhor, nós consagramos o pão e o cálice, pois sabemos que Tu estás presente espiritualmente, Senhor, neste lugar. E nós sabemos, ó Deus, que a ceia do Senhor, de fato, é um meio de graça, para edificar o Teu povo, fortalecer o Teu povo, para fazermos uma anamnese, trazermos à memória a morte do Senhor, o Seu sangue vertido, que fez e continua fazendo com que vidas sejam alcançadas pela maravilhosa graça.
Nós te louvamos, Deus. Por isso, edifica o teu povo através da ministração da ceia. E que todos aqui, ó Deus, mesmo aqueles que ainda não participam, sejam fortalecidos na comunhão dos santos, para a glória e o louvor do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, por gentileza, você que já é membro de uma igreja evangélica, você tem toda a liberdade de participar da ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor, ela, na igreja presbiteriana, ela é compartilhada com todos aqueles que estão em plena comunhão com a igreja do Senhor Jesus, a igreja que você participa, a igreja evangélica. Deus abençoe os irmãos, nós vamos adorar. Enquanto isso, vocês vão pegar o pão e o cálice e depois nós juntos iremos cear. Amém? Vamos fazer isso? Não fiquem de pé ainda, só aguardem, tá bom, queridos? Os nossos queridos pastores e presbíteros vão pegar o pão e o cálice, vão ficar aqui na frente e também no fundo, tá bom? E assim você tem toda a liberdade de procurar um local que seja mais agradável, tá bom? Os diáconos vão dar toda a orientação. Enquanto isso, nós vamos adorar. Os irmãos podem ficar de pé, por gentileza. E vamos ministrar a ceia do Senhor. Os irmãos podem pegar. Sacrifício vivo se entregou por mim, com armas de amor ele lutou até o fim. Vestido de silêncio, o semblante era de dor, a todos que o feriu lá no Calvário perdoou. Subiu naquela cruz, sem nada reclamar, Cordeiro imaculado que sofreu por me amar. E a minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus. Minha história dividiu antes e depois pelo sangue de Jesus. Fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue, fui liberto pelo sangue, fui comprado pelo sangue, o sangue de Jesus que me leva até o céu, o sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz, a preço de sangue, por amor, precioso sangue de Jesus. O sacrifício vivo, eu quero ser pra Deus, tão puro e agradável como Cristo ofereceu. Com a sua verdade, vou me comprometer e ser
a quem me odiar. Usar as minhas mãos para outras mãos abençoar. E já não vivo eu, mas agora Jesus Cristo vive em mim. O meu passado apagou. Graças a Deus. Que bênção. Temos algum pastor de das nossas congregações que estão aqui também? Tem pastores das nossas congregações que estão aqui conosco? Por favor, meus irmãos, vocês são pastores da igreja presbiteriana de Manaus. Por favor, os pastores que estão aqui, por favor, por gentileza. Por favor. Queridos, o Senhor Jesus tomou o pão e abençoou, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Tomai, comei, todos vós. Meus irmãos, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, moeu seu próprio corpo em favor de nós, cancelando o nosso pecado de morte eterna, nos dando vida e vida em abundância. Não esqueçamos do sacrifício de Jesus. Comamos, irmãos, do pão. A Bíblia diz que de modo semelhante, após haverem ceado, o Senhor tomou o cálice e disse que esse cálice seria um símbolo da nova aliança no sangue dele, para a remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Celebração que foi feita no âmbito de muita dor, na noite em que ele foi traído, na noite do desprezo, da traição. Ele reafirmou o seu compromisso com você e comigo. O sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz que ele tomou o cálice, havendo dado graças, depois de terem comido o pão e tudo, ele disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos,
para a remissão de pecados. Bebamos. Pastor Bira, impetra a bênção, por favor, querido. Meus irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco, com toda a igreja de Jesus espalhada por toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém, Senhor.